E numa conversa por telefone, o presidente Lula discutiu com o líder americano Donald Trump a cooperação no combate ao crime organizado. Foi a primeira vez que os dois se falaram desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Já quero aproveitar e trazer esse tema aqui para os nossos comentaristas. Bora lá, Beatriz Frenner, conversar com a Priscila Silveira e com o Lucas Merreiro para a gente entender os motivos reais dessa ligação e como que eles entendem também que essas manifestações e esse diálogo poderiam favorecer a maneira como a situação está sendo conduzida ali na Venezuela. Qual é o protagonismo do Brasil nessa história, no teu ponto de vista, Lucas Merreiro? Olha, tem uma convergência de interesses aí, Evandro. Para o Lula é interessante combater o crime organizado, ou pelo menos dar uma aparência de combate ao crime organizado em ano eleitoral. Eu digo aparência porque nunca foi muito interesse do PT verdadeiramente combater o crime organizado. Eu sempre trago aqui para lembrar para vocês que o Comando Vermelho andava, circulava livremente pelos ministérios do governo federal, o que é um verdadeiro absurdo, com passagem paga com dinheiro público, tá? Para eles visitarem esses ministérios. A gente viu isso ao longo do governo Lula. Agora, é claro que em ano eleitoral ele quer dar esse verniz, essa aparência de combate ao crime. Pro Trump também é interessante dizer que está combatendo o crime organizado, afinal ele sempre usa isso como um pretexto naquele determinado país que ele quer realizar alguma interferência. Então, por exemplo, no caso de Nicolás Maduro, lá na Venezuela, o que o Trump falava? Que o Maduro era um narcoditador, né? Que ele tinha ligações com o narcotráfico da Venezuela. Não digo que isso é mentira, na verdade é muito provável, é muito plausível que a Venezuela passava por um narco-estado ali. Mas o que o Trump fazia era se utilizar dessa questão de combate ao narcoterrorismo para justificar as intervenções dele na Venezuela. O Lula, portanto, provavelmente já está se preparando para quando, inevitavelmente, o Brasil for o futuro ponto de foco do presidente Trump. Então ele já está meio que se alinhando estrategicamente com o Trump nesse sentido para quando esse foco inevitavelmente chegar. Priscila Silveira, pela relevância geográfica, geopolítica e econômica, o Brasil sempre foi colocado como um protagonista, pelo menos na América Latina e na América do Sul. É a chance de Lula se posicionar de maneira mais firme e reconquistar este espaço? Porque a gente lembra aqui, né, o presidente da República, ainda na época das eleições na Venezuela, demorou para se manifestar. As primeiras notas vieram diretamente do Itamaraty, não pessoalmente do presidente da República, que quando falou, foi rebatido por Maduro. Agora, em que tipo de tom também Lula precisa se posicionar para ser firme, mas não comprometer alianças? Beatriz, a gente vê um fortalecimento aqui bilateral, principalmente porque as pautas envolvendo segurança pública em ano eleitoral vai ser o carro-chefe, na verdade, falar sobre crime, principalmente crime organizado, tendo em vista que o grande calcanhar de Aquiles das organizações criminosas são a questão, na verdade, é a questão econômica. E a gente percebe que essas grandes organizações, elas estão cada vez mais expandindo e atingindo de igual forma também outros países, inclusive os Estados Unidos. Essa conversa, na verdade, ela deve ser produtiva porque traz dentro do Trump, nesse processo de campanha, o Trump desde o início, ele visa o combate a essas organizações, como fez, né, para prender o próprio Maduro, dizendo que é o combate ao tráfico internacional. E essas organizações, elas ganham muito dinheiro, em especial na traficância internacional. Então, mexendo no calcanhar de Aquiles, eu acho que isso vai, de alguma forma, fortalecer o presidente Lula, mas ele não poderia ir contrário a essa conversa. Jamais ele poderia ter dito, eu não vou conversar com o Trump, eu não vou combater. É óbvio que a gente vê isso com bons olhos. Todo e qualquer acordo, seja ele bilateral, para poder enfrentar o crime organizado, ele tem que ser visto com excelentes olhos, porque trabalhar de forma isolada não tem mais sido o condão. Por quê? De forma isolada, o crime organizado fica cada vez mais estruturado e os países cada vez mais com crimes com índices elevados. Então, eu acho que essa conversa foi muito produtiva para o presidente Lula, mas a gente precisa lembrar que, muito embora ele tenha feito essa conversa, ele continua fazendo críticas a respeito da atuação dos Estados Unidos, em especial na forma como foi conduzida, ainda dentro do fundamento de crime organizado, na questão da prisão do Maduro. Então, eu acho que ele está batendo e assoprando para poder trazer aqui um equilíbrio nessas relações.